Vamos falar agora de receita sindical. Falamos de federação, de confederação, de sindicatos, né? E é sempre muito importante a gente entender como que tudo isso é custeado. Como que esse sistema federativo, sindicato na base, se eles são entidades, associações privadas, alguém tem que pagar isso, né? Como é que eles são custeados? Porque tem sindicatos, por exemplo, que tem assim um andar inteiro nas suas bases, 2 andares inteiros, um prédio às vezes inteiro. Por exemplo, em Brasília, a Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, do Transporte, é um prédio inteiro praticamente, só para atender as necessidades desse sistema, né? Então, como é que esses sindicatos são custeados? Primeiro, o custeio vem na base, não se arrecada de cima, se arrecada de baixo. A categoria, nas suas diversas formas, modalidades possíveis, com as mudanças aí que tiveram em 2017, vão custear esse sistema sindical. A primeira forma de se custear é contribuições, né? É claro que pode ser feito através de doação, através de patrimônio, de imóveis, de várias coisas. Então é feito por diversas maneiras, como qualquer associação. Pode fazer rifa, pode fazer bingo, né? Desde que esteja legalizado. Bom, mas as contribuições, antes do advento da chamada reforma trabalhista, elas eram 4 contribuições. Antes do advento, uma era obrigatória. De lá para cá isso mudou? Mudou, mas o número continua o mesmo. 4 tipos de contribuições sindicais. A contribuição que a gente chama contribuição sindical, antigamente chamada de imposto sindical, a assistencial, a confederativa e a contribuição de sócio ou associativa, aquela de quem quer ser sócio, que paga a mensalidade, e aí tem outros tipos de direitos e poderes, ok? Então, a contribuição sindical, ela é prevista no artigo 8º, inciso 4, da parte final, e na CLT, vários dispositivos, 578, 579, 580, né? Ela passou a ser, ela sempre foi obrigatória, desde que o sindicato existe, desde que o regramento sindical, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, né? Mas antes já era chamado imposto sindical, já existia a partir de 1967, né? Em 46 o assunto foi tratado, mas não proibiu, 1946. O fato é que essas contribuições obrigatórias, equivalente a um salário dia por ano do empregado, então cada empregado com carteira assinada, ele pagava um dia de salário dele por ano ao sindicato. Fosse ele sindicalizado, associado ou não, gostasse ele do sindicato ou soubesse onde era a sede do sindicato ou não, e ele tinha que pagar. Bom, o fato é que essa contribuição, que sempre sustentou os sindicatos, e eu às vezes fazia uma certa crítica, porque eu embora sempre defendesse a unicidade sindical, teve um momento que eu dizia assim: a contribuição obrigatória é muito bom, porque ela mantém os sindicatos ativos, o sindicato pode defender a categoria, pode panfletar, pode chamar para fazer assembleias, pode custear até o ônibus para levar para a assembleia, enfim, pagar aluguéis de locais para fazer assembleia, enfim, custear todo o papel que um sindicato tem que ter de movimento, né, de busca pela melhoria das condições da categoria. Por outro lado, eu cheguei a um ponto, e isso eu refleti muito tempo, mas sem chegar assim a muito uma conclusão,
de que a contribuição obrigatória, se por um lado ela fazia toda essa sustentação, por outro, ela tinha um problema. Alguns sindicatos, não todos, passaram, como eu digo, passaram a se fiarem muito nisso e se acomodarem. Não todos, volto a dizer, talvez sindicatos menores, talvez sindicatos com pouca expressão, com diretorias que já estavam há muito tempo ali e não fazia troca de diretoria, porque a diretoria precisa fazer troca, precisa ter renovação para que o movimento seja bastante, digamos assim, bastante... o movimento seja movimentado, o movimento seja em prol mesmo, que haja uma atuação, um ativismo do movimento sindical. Então, em 2017, a contribuição ela passou a ser facultativa. E aí, não preciso dizer para vocês que ninguém pagava. A maioria não pagava. Isso, gente, vem dando assim muito processo chegando até o Supremo Tribunal Federal. Bom, e aí diversos são as decisões, mas o Supremo, apesar de reconhecer a manutenção dessa base de custeio do sindicato, ele diz que era um modelo corporativista que teimava em permanecer e manteve por anos o posicionamento no sentido de que foi recepcionado pela ordem constitucional. Mas o frágil argumento sempre foi o mesmo. O inciso 4 do artigo 8º da Constituição ressalvou a existência da contribuição sindical. Ele sempre disse isso. Mas acontece que o próprio Supremo, ao julgar a constitucionalidade ou não do dispositivo, né, sobre a retirada da contribuição obrigatória, ele entendeu que esse dispositivo é constitucional, portanto, não é mais obrigatória a contribuição, a primeira contribuição, aquela que durante muito tempo sempre foi obrigatória. Mas aí tem um problema. Aí começou assim diversas questões, diversas situações. Ao fazer a assembleia, alguns sindicatos inseriam essa contribuição na norma coletiva, sendo convenção ou sendo, sobretudo, convenção coletiva. E aí também alguns trabalhadores e o próprio Ministério Público do Trabalho começou a questionar isso. Bom, já tinha uma ação direta de inconstitucionalidade 5794, né, que referendou a questão da validade, da constitucionalidade da norma. E aí, o Ministério Público do Trabalho, alguns trabalhadores começaram a questionar na Justiça o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional o dispositivo da CLT, reformado pela Lei 13.467, que essa contribuição não é mais obrigatória, que ela é um resquício lá atrás, então não pode constar isso na norma coletiva, mesmo porque a gente sabe que as assembleias, poucos trabalhadores vão, poucos trabalhadores efetivamente participam, e aí fica essa discussão, é ou não é? Bom, isso os tribunais têm se debatido bastante, é uma matéria que tem que estar pesquisando sempre, mas a última informação que a gente tem é que se o trabalhador, membro da categoria, for para a justiça e questionar que foi feito um desconto no salário dele, porque constou na norma coletiva, na última negociação coletiva, e portanto na norma coletiva, convenção, acordo, sobretudo na convenção, o direito de descontar um dia de salário dele por ano, ou antiga contribuição sindical, ele vai conseguir na justiça que a devolução desse valor, tá? Porque o tribunal já entendeu que isso aí já caiu. Mas isso tem sido um grande desafio
a gente dizer assim, pode ou não pode, é proibido, não é. O fato é que o Supremo já disse que essa norma é constitucional, ou seja, não tem mais a contribuição obrigatória. Mas, saindo dessa contribuição obrigatória, ou o antigo imposto sindical, que sofreu a mudança com a reforma trabalhista de 2017, ainda vigoram, continua vigorando, isso não mudou, a contribuição assistencial, também chamada de taxa assistencial, a contribuição confederativa e a contribuição associativa. Muito bem, o que é essa contribuição assistencial ou taxa assistencial, né? Ela, sim, uma vez constando de cláusula normativa, né, convenção, acordo e até mesmo na sentença normativa, ela vai ser descontada, sim, do salário desse membro da categoria, que muitas vezes chega para a gente perguntando o que é isso que está sendo descontado no meu salário. Isso é uma contribuição assistencial, isso é uma contribuição confederativa, isso vai para o seu sindicato para financiar o sistema confederativo, federação, confederação. Mas eu não sei quem é sindicato, eu não sou sindicalizado. Então isso também acontece, eu não sei nem quem é o sindicato, eu não sou sindicalizada. Bom, irrelevante. Vai descontar, se constou da norma coletiva, tá? Então, para que serve essa segunda contribuição aí? Agora essa aí é super em vigor. Para que ela serve? Ela serve para custear toda a parte assistencial. O que é a parte assistencial? Ela é assistencial, por exemplo, médico, dentista, planos de saúde, serviços de exames. Ela também para agremiações no sentido de áreas de lazer, espaços para férias, né? Então elas têm, assim, de certa forma, essas são muito valiosas para o trabalhador, para a categoria, extremamente valiosas, que é a chamada contribuição ou taxa assistencial. Ela está prevista no artigo 513 da CLT, tem um precedente normativo, né? É uma natureza jurídica de direito privado. Agora, tanto essa quanto a anterior, como a contribuição confederativa, que já vamos falar, há entendimentos de que se o empregado questionar na justiça, principalmente se tiverem 2 ou 3 contribuições na mesma norma coletiva, que é possível que o empregado ele consiga a devolução desse valor e o impedimento e a obstaculização de que continue sendo descontado. Por quê? Porque alguns tribunais entendem pela liberdade sindical, né? Aí vem aí aquela famosa liberdade sindical que nós falamos, que se desdobra em 2 eixos, 2 perspectivas, uma dos sindicatos serem criados independente do Estado, sem autorização do Estado, sem intervenção do Estado, e também a questão também da liberdade individual de se associar ou não. E nessa perspectiva da liberdade individual de se associar está a questão relacionada com as cobranças. Isso não é pacífico, minha gente, mas é essa linha de entendimento. Mas se tiver, por exemplo, uma contribuição só na norma coletiva, se ficar entendido que não é abusiva, que é importante, que o sindicato oferece aí alguns benefícios para o trabalhador e para a sua família, então dificilmente ele vai conseguir retirar isso ou receber esse valor de volta, que não é grande. Normalmente a contribuição assistencial é assim, 6% do salário uma vez no ano, dividido em 2 parcelas. Normalmente é assim, que não coincide com outra contribuição. É um desconto de natureza convencional, facultativo, mas ele é estipulado pelas partes. Quais são as partes que estipulam? As partes que estipulam são exatamente o sindicato
patronal, sindicato profissional ou sindicato profissional em uma ou mais empresas, que é chamado acordo coletivo. Bom, vamos para a terceira contribuição para a gente entender. Depois eu até volto, faço um resumo para vocês e deixa eu continuar para a gente não perder o raciocínio, ok? Contribuição confederativa, né? A confederativa, ela foi criada com a Constituição Federal, enquanto as duas anteriores, a assistencial e a contribuição sindical, foi criada na CLT, já antes mesmo de 1988, da Constituição Federal, a confederativa foi criada na Constituição Federal. Foi criada, segundo o que se sabe, segundo o que a gente estuda, para fortalecer esse sistema confederativo. Sindicatos, federações e confederações, né? Então, para assim, fortalecer mesmo e dar mais suporte aos sindicatos. Bom, eles, na verdade, visam apenas o custeio do sistema confederativo patronal e profissional, é fixado numa Assembleia Geral e, portanto, tem que constar na norma coletiva, é diferente daquela mensalidade, né, dos sócios, não tem nada a ver com essa quarta que nós vamos falar, é uma quarta fonte de custeio dos sindicatos a nível de contribuição, tá? Então, se tiver prevista na norma coletiva, vai descontar. Contudo, o STF, existe alguns precedentes, o precedente 119 do TST já veio dizendo que se o empregado se opor, ele não vai ter esse desconto. E aí é muito complicado, porque via de regra, o empregado ele nem sabe que teve assembleia. Ele deveria participar mais dos sindicatos, buscar mais informações, porque nesse caso ele saberia a quantas andas essa questão relacionada a quando é que vai ter assembleia, quando é que não vai, se vai ter desconto, participar da assembleia, se for para constar uma cláusula dessa de mais desconto no salário dele para contribuição do sistema confederativo, a chamada contribuição confederativa, ele pode dizer eu me oponho, e aí na hora que, mas assim a maioria aprovar, vai constar na norma coletiva, e ele vai lá e vai conseguir, depois que constar, porque a maioria aprovou, vai constar, não tem jeito, ele vai conseguir se opor. Ao se opor, ele pode ter isso devolvido para o salário dele e impedindo que seja descontado enquanto vigorar aquela norma. A próxima norma, ele vai ter que fazer tudo de novo, tá? Então é assim, em razão da liberdade de associação. Então tem um precedente 119 do Tribunal Superior do Trabalho. Tem também julgados aí do STF também. Então essa possibilidade de oposição, ela vigora, tá? Porque o princípio da liberdade do artigo 5º da Constituição Federal, artigo 8º da Constituição Federal, é o direito de livre associação. O problema é que até o trabalhador ele perceber e identificar o que está sendo descontado do salário dele e buscar essa devolução, e já descontou, já passou, já terminou, aquela norma coletiva já perdeu o prazo de validade, já vai vir outra, tá? Por fim, a contribuição associativa, que não é problema, essa não sofre grandes, digamos assim, grandes debates jurídicos, né, nos tribunais, porque o sócio é que tem que ir com as pernas dele na entidade sindical a qual ele se vincula, da categoria dele, e buscar ali se associar. E aí ele vai pagar aquela contribuição associativa, né? E ele tem vários direitos. Então, a gente sabe, como em qualquer associação, o sócio é aquele que vota, pode ser votado, né? Ele tem mais poderes do que o mero membro da categoria. Então, essa contribuição de sócio, ela é assim que tem menos debate, menos questões jurídicas. Então, em resumo, nós temos aí 4 contribuições.
a contribuição sindical, que antigamente, antes de 88, se chamava imposto sindical, que sempre foi obrigatória, e agora, a partir de 2017, com a Lei 13.467, chamada de reforma trabalhista, ela passou a ser facultativa e tem dado panos para manga, como eu digo, né? Porque muitos sindicatos perderam muito com isso, eles ficaram muito enfraquecidos. Essa modificação aí, ela agravou muito a condição, né, a sustentabilidade dos sindicatos. Depois, a contribuição assistencial, se constar numa norma coletiva, ela vai ser obrigatória para toda a categoria. A contribuição confederativa, que se constar na norma coletiva, vai ser obrigatória para toda a categoria. E a contribuição assistencial ou a contribuição associativa. Essa não é problema, porque o sócio, aquele que desejar se vincular a uma entidade sindical como sócio e ter poderes aí, ele vai com as pernas dele, como eu digo, né? É claro que os sindicatos fazem campanha para buscar mais sócios, né? Então eles vão atrás de quando você vai, por exemplo, vai num sindicato para tirar dúvida, os diretores tentam convencer, isso é muito positivo, dialogar no sentido de que ele deva se associar para fortalecer a entidade sindical. Isso é muito bom, isso é muito justo. Então ele está sentindo que tem serviço prestado, está lutando em prol da categoria, ele se associa, isso é maravilhoso, se associar para fortalecer. Então, assim é a situação posta, uma situação que se movimenta a cada instante, sobretudo quando os sindicatos inserem, a partir das negociações coletivas, 2 ou 3 tipos de contribuições, né? Às vezes tem sindicato que tem 3 contribuições. Mesmo antes, quando a contribuição sindical ainda era obrigatória, a primeira, tinha sindicato que botava na norma coletiva a confederativa e a assistencial, e já tinha obrigatória que não precisava constar de norma coletiva. O Ministério Público batia muito em cima com ação de nulidade de cláusula de norma coletiva, porque dizia e diz ainda que prevalece o princípio da liberdade e que seria também uma invasão nos salários do trabalhador. E mesmo sem o Ministério Público do Trabalho, o próprio trabalhador, ele pode questionar na justiça, ele pode denunciar, ele pode ir para o sindicato, ele pode se opor, ele pode fazer por carta de próprio punho, por e-mail, a oposição àquela contribuição ou aquelas que ele entender que é abusiva. Bom, então, gente,